Isso mesmo. Aí o pessoal tem que autorizar a gravação. Pronto. Comecei aqui a gravar aqui. Ok. Eu vou passar aqui para vocês. Primeiramente, antes de compartilhar com vocês, eu vou deixar pronta a minha apresentação aqui já no ar. Você me colocou como co-host aqui, ó? Eu coloquei. Não está aparecendo, Boa tarde. Não? Dani. Não, ele apareceu. Está aparecendo aqui, co-host, Macário. Ah, tá. Para mim está aparecendo Tá bom. aqui. Então, vamos... Deixa eu botar aqui share som, para poder aparecer o som. Todo mundo vendo? Sim. Sim, senhor. Ok. Sim. Sim. Eu vou começar então. Bom, a nossa aula de hoje não é o estudo, não é aula sobre curso do Livro dos Espíritos. Acabei de me esquecer, mas tá de bom tamanho. É a número 19, que está lá no nosso Livro dos Espíritos, na parte 2, que fala sobre da volta à vida espiritual, né? No capítulo 3, e os itens vai de 154 a 162. Vamos falar hoje sobre a separação da alma e do corpo, né? Poderíamos dizer a desencarnação, né? Para tantos, vamos seguir os nossos objetivos aqui. Desculpa, que eu vou tirar o som. Os nossos objetivos, que são eles, primeiramente, explicar o fenômeno da morte à luz da doutrina espírita que a Tânia, com excelência, fez na aula passada, né? Eu vou dar só uma pincelada, né? Hoje, para vocês relembrarem, né? Esclarecer quais são as principais causas do temor da morte na desencarnação, e vamos entender como se dá o processo da separação da alma e do corpo. Para tanto, vamos seguir esse sumário aqui, né? Uma introdução que eu já estou fazendo, e o desenvolvimento dessa introdução, a gente vai falar o que é a morte, o temor da morte, vamos entender como se dá a separação da alma e do corpo também, o desligamento do perispírito e, finalmente, o reencontro dos familiares, né? Que é uma coisa que também acontece com muita frequência no momento do desencarne. E, na conclusão, se vocês conseguirem chegar aos objetivos através desse sumário que eu passei a vocês entenderem perfeitamente da desencarnação na visão espírita, eu estarei muito feliz, de verdade. Tá bom? Então, vamos lá. Da volta ao mundo espiritual, a morte, né? A Tânia, ela falou na aula passada, não foi, Tânia, né? Sobre a alma após a morte, está aqui no Livro dos Espíritos, né? Então, o que é que acontece, né, com a alma depois da morte, né? Vocês lembram o que a Tânia falou? Lembram? O que é que acontece com a alma depois que morre? Volta para onde? Volta para o mundo espiritual, ela volta a ser espírito, né, pessoal? Lembra? Então, quando ela é encarnada, Eu vou começar a dar prova, gente, viu? eu falando aqui, eu estou falando aqui, meu microfone está mutado. Pois eu vou começar a dar prova, porque agora eu tive certeza que ninguém captou nada. Eu estava falando. Tá vendo? É por isso que eu passo prova. Tá vendo? Senão mentira. Eu estava aqui falando aqui com vocês aqui, estava mutado. Então, tudo bem. Vamos lá, então, pessoal. A alma desencarnou, né? Como ela está encarnada, é a alma. Desencarnou, ela volta a ser espírito, ela volta para o mundo espiritual, da onde ela tinha saído para aprender, né? Para evoluir, para crescer nesse nosso mundo aqui de provas e expiações. No livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, do nosso Leon Denis, né? Grande Leon Denis, ele fala assim: a morte é uma simples mudança de estado, né? A destruição de uma forma frágil que já não proporciona mais à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. A partir do momento do desgaste dos órgãos físicos ou por algum trauma que vai acontecer nesse nosso corpo, pode acontecer a morte, né? Então, vai haver essa mudança de estado, né? A gente vai passar a ser espírito, para além da campa, né, que ele fala, abre-se uma nova fase de existência, ou seja, vamos passar a viver na erraticidade.
Está lá Leon Diniz. E no livro Céu e Inferno, o Kardec ele fala que a extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento dos laços fluídicos. Lembra dos laços fluídicos? Quando a gente nasce, esses laços vão se apertando, apertando até a idade de 7 anos, tudo, e vão cada vez mais se fortalecendo, enraizando, né? Que une o corpo. Mas essa separação nunca é brusca. Então, aqui é uma coisa bem interessante que ele fala, né? O rompimento desses laços fluídicos não é nunca de uma coisa brusca, assim, cortou, bah, não. É feita lentamente, pouco a pouco, né? Ó, o fluido espiritual só pouco a pouco se despende de todos os órgãos. Lembra quando ele encarnar, ele vai se unindo molécula a molécula, né, pessoal? Molécula a molécula, esses laços vão se unindo, né, nos nossos órgãos, no nosso sistema nervoso. Da maneira de desencarne também é a mesma coisa, ele vai se soltando, né, pouco a pouco, né? Molécula a molécula vai se desligando até que seja completamente feito o desligamento, né? Eu posso fazer uma pergunta já? Já? Pode? Lógico. O Silvano dá risada. Mas aí, no caso, se o fluido, no caso, o laço fluídico, ele não se rompe de um momento a outro. Bruscamente. Eu acredito que seja a questão da doença, que no caso, o envelhecimento mesmo, a pessoa faz indo, o laço vai indo embora. Mas aí, no caso, bom, e aí como é que a gente, como é que eu posso te dizer, como é que fica a questão, por exemplo, de acidente, que a pessoa vai de uma hora para outra, que é de uma hora para outra para a gente, mas não para ela? Certo, entendi. Boa pergunta. É isso? Vamos ver daqui a pouco isso, mas eu vou adiantando que se dá do mesmo jeito. Tá? Se dá do mesmo jeito. A única diferença é o quê? O estado moral do espírito que está desencarnando, né? Entendi. Não, o estado moral que interfere. E pode ser mais rápido ou mais lento. Mais dolorosa, né, em questões morais, ou mais suave, né? Isso vai muito com o estado moral, mas todo o processo é feito de modo lentamente, né? Tanto que tem aqueles casos de morte brusca que o espírito muito apegado à matéria, ele ainda fica preso ali, não se solta. Quem morreu foi o corpo, mas ele está preso ainda ao corpo, né? Ela fala, não quero ir embora, eu quero continuar aqui. Pois é, né? Mas lembrando que mesmo preso ao corpo, não quer dizer que o corpo vai ter vida, né? É diferente, né? É o apego que faz com que ele fique ali, mesmo o corpo sem vida. Isso a gente vai ver daqui a pouco, mais tarde. Mas, obrigado pela pergunta, querida. Sim, senhor. Depois também. Oi? Pode falar. Não? Então, continua. Pouco a pouco se despende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta, ó, quando não mais reste um átomo do espírito ligado a uma molécula do corpo. Então, do mesmo jeito que a gente encarna, né, o espírito vai se unindo aos poucos, vai se prendendo ao corpo, para desencarnar ele vai se soltando aos poucos ele vai indo. Obviamente, como eu falei, né, dependendo do estado moral, uns é mais rápido, outros mais lentos, né? Pode demorar dias, meses, anos, né? Vai depender da evolução de cada um. Isso aqui está lá no livro Céu e Inferno, tá, pessoal? Seguindo aqui, vamos ver agora as causas do temor da morte. Eu pergunto, alguém aqui tem medo de morrer? Meus nobres irmãos espíritas, vocês têm medo de morrer? Ou a resposta correta é não ter, né? Mas eu tenho. Sim, também. A resposta correta é não, mas se eu estou errada, eu tenho. É que medo é uma coisa forte, você sempre tem um temor da morte. O temor não é coisa que aquele medo, né? O temor é aquela coisa assim, não sei, sabe, um friozinho na barriga. Aquela coisa, quem que vai lavar a louça que está na minha pia, gente? Quem que vai lavar a roupa que ficou? Quem que vai pagar minha conta, o dinheiro que está no banco, essas coisas? A gente não pensa nem na gente, a gente pensa nos outros, né? Que vão ficar. Exato. Quem que meu filho, como é que fica? Então, isso significa que uma das causas do temor da morte é o apego. As coisas materiais das pessoas. Aliás, são duas, as coisas materiais das pessoas, certo? Exato. Eles já acabaram de falar, certo? E o medo do desconhecido causa para vocês alguma coisa? Também, eu também.
Tenho medo do Você desconhecido. não sabe que vem encontrar uma Posso pessoa. dizer uma Vocês coisa, acreditam ou não Ronaldo? acreditam na vida espiritual? Ronaldo, olha só, Sim, eu não tenho. mas Quando você pergunta se eu tenho Mas. medo do desconhecido, não, hum, não é medo do desconhecido. é o que Eu então? acho que medo do desconhecido. Hum, Eu tenho curiosidade do desconhecido, é a diferente, eu não tenho curiosidade, não é medo. medo, né? Então, Não, porque eu quero saber, eu sou muito curiosa. Mas o que ok. acontece? Eu tenho aquele o apego a, nossa, o que vai acontecer com meu filho, o que vai acontecer com a minha casa, é esse Sim, tipo sim, de sim, sim, apego. é natural, né? Não, isso aí não tem jeito, é natural nosso, né? A gente está eu encarnado. também. Mas, Essa carne, ela faz com que a gente tenha isso, né? Porque a gente está preso, enraizado nela, né? Então, ela muitas vezes fala mais alto que o nosso próprio espírito está aqui, mesmo conhecendo que existe um lado espiritual, mas ela fala, não, é aqui que você tem que estar, você esquece lá, você está aqui, exato, é né? isso É. mesmo. Então, a gente está enclausulado nisso aqui e, às vezes, ela nos, né, nos faz com que a gente não ofusque, né, esse lado espiritual, vamos falar assim, ela vai ofuscar um pouco esse lado espiritual. Mas vamos seguindo, né? Então, aqui, Eu ó, já tenho medo, Ronaldo, eu tenho medo de ficar muito tempo no umbral. no umbral, a gente já está no umbral, há muito Ah, mas tempo. aquele umbral que a É gente aquele umbral, ainda né? não É aquele, conhece. né? É, Aquele. é aquele, né? É aquele, tá, eu sei. Aqui é um umbral mais leve, né? Que a gente É, um umbral come. mais light, né? Tá Eu bom. acho que a gente até está aprendendo, né? A se preparar, tudo, mas a gente não sabe ainda como vai ser lá mesmo, né? Uhum. Desse outro lado. Na Tipo hora esse que vai. umbral aí, né? A gente não Ô, sabe Quem ô, o que nos Ronaldo, espera. Uhum. Ronaldo, Oi. você pergunta se a gente tem medo da morte, põe essa figura aí agora, é que eu fiquei com medo mesmo. É Isso, verdade. isso aqui Tá inventaram essas figurinhas aí assustando a para gente. poder assustar a gente, né? Mas Um não tenha negócio medo, mais não. light. Eu garanto que lá é melhor que aqui, mas vamos ficar por aqui até acabar o Ele fala que é tempo, tudo né? lindo e põe essa caveirinha. Ah, você garante que é melhor que aqui? Então eu quero ir Pois é. logo. Então, mas não, tem que ter pressa, não. Vamos na hora certa. Se a gente adiantar o trem, depois a gente acaba perdendo a hora. Aí vai parar Entendeu? lá, né? Aí vai Adiantou para o aquele trem, aí vai umbral, parar né? lá. Vai para aquele umbral que você não quer ir. Então, deixe como está. Então, aqui, o próprio Richard Simonetti, no seu livro Quem Tem Medo da Morte, ele fala que a ignorância sobre a vida do além-túmulo, né, a vida futura que a gente fala, né, o apego aos bens materiais e aos familiares, às pessoas queridas, como também a consciência das nossas próprias ações que a gente fez de errado, e isso nos causa esse temor, né, e a incerteza, né, de uma vida futura. Isso causa nas pessoas, na maioria das pessoas, vamos falar assim, essa insegurança, né? Talvez esse medo, esse temor, né? Do que possa ser a morte, que possa vir depois dessa vida, né? E isso, para nós aqui nesse mundo de provação, é muito natural, como eu falei, né? A gente ainda está muito ligado às coisas materiais, mas aos pouquinhos a gente está começando a se desapegar, né? A partir do momento que a gente entra numa doutrina espírita, né? Uma doutrina que fala sobre vida após a morte, reencarnação, pluralidade do mundo e das existências, a gente já está dando um passo para suavizar esse momento da morte quando ela acontecer conosco, né? A gente já está aliviando um pouco esse negócio. A gente não vai chegar lá assim, opa, o que está acontecendo? Que lugar é esse? Que ninguém fala comigo? Cadê minha mãe, meus irmãos? Por que ninguém foi me ver nesse hospital? O que é que eu estou fazendo aqui nesse hospital? Não lembro de ter vindo para o hospital. Entendeu? A gente já vai chegar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Hospital, cadê todo mundo? Esse pessoal de branco aí, esse pessoal flutuando no chão, opa, morri, desencanei. No instante, né? A gente já vai ter essa ciência, né? Quanto se a gente não tiver esse conhecimento, a gente vai ter aquelas, vamos dizer assim, aquelas agonias, aquelas dúvidas, aquelas inseguranças que a maioria tem, né? Para nós vai ser um pouco mais, vamos dizer, fácil o entendimento, né? A aceitação é outro 500, né? O entendimento você vai ter, mas a aceitação aí é outro 500. Vai ser de cada um, tá bom? Ok? Vamos lá que tem chão pela frente. O retorno ao mundo espiritual, né? Como a gente viu na aula passada, né? Quando o corpo morre, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde se afastara temporariamente. A nossa querida Tânia falou na aula passada, e eu tenho certeza que vocês se lembram disso. Com certeza. Quanto também ela falou da individualidade, né? O que é que acontece quando
a gente desencarna, a gente perde a individualidade? Não. Não, né, pessoal? Só viu o Silvano falando. Não, a gente não perde, porque... Não, é que se eu deixar meu microfone aberto, Ronaldo, aí Eu sei. você escuta a Anhanguera e Não, as fica- gritadeiras que estão tendo aqui, entendeu? Mas eu tô aqui, sim, não. Tá ok, sem problema, entendi. Pode continuar. As suas mímicas aí, pode fazer. O braille aí. Melhor fechado. Então, algumas doutrinas que falam sobre o panteísmo, né, que a gente, quando desencarna, a gente vai se unir a um todo, né, formar uma consciência única. O Espiritismo prega outra coisa, né? O Espiritismo fala que nós somos almas, espíritos imortais, e que quando desencarnamos, mantemos a nossa individualidade, né? A nossa individualidade é nossa, é única, a gente não perde, tá? Isso é importante. Tá aí. Conserva a sua individualidade após a separação da alma do corpo. Muito bem. Agora entramos na nossa aula de hoje, foi só uma preparatória, né? A separação da alma e do corpo. Né? A gente está aqui no Livro dos Espíritos, né? Eu procurei seguir um pouco o livro e trouxe algumas coisas a mais para a gente não fugir muito ao tema, porque esse tema dá para fazer até um seminário, é muito grande, né? E vamos entender um pouco agora sobre isso. É dolorosa a separação da alma e do corpo? O que é que vocês acham? Vocês acham que quando a pessoa está morrendo, que seja por um acidente trágico, que seja por uma facada, um tiro, ou por morte natural, será que a pessoa sente dor? Eu acho que quem sente dor é o corpo, não o espírito. Isso, o corpo. Isso, Eu o corpo. acho que nem a isso. alma não é doloroso. Uhum. Eu acho que não sente, não, nem dor no corpo não sente. Nem no corpo? Como é que vai sentir? O corpo, só se for um acidente e você sofrer antes de desencarnar, entendeu? Daí você fica, por exemplo, leva um tiro e a pessoa fica ali sofrendo com aquela dor do tiro. Mas... Isso, é isso. Eu acho que é Ronaldo. isso. Eu acho que, na verdade, não sofre. Ok, Ronaldo, pode falar. eu posso fazer um adendo rapidamente? Pode. Essa parte que ele está falando, exatamente, eu ia comentar na minha aula anterior, mas aí foi falando tanta coisa que não dá para falar tudo. Não, Mas tá ele ok. trouxe uma parte muito bacana. Vocês lembram aquele filme Ghost? Na cena Sim. em que o casal está passeando na rua e que ele é assaltado, e aí, de repente, ele corre atrás do assaltante, não consegue, quando ele volta, como que era o nome da atriz? A Demi Moore está chorando em cima do corpo dele e ele olha e leva um susto. Uhum. Essa parte do filme é muito bacana porque ela demonstra bem que, viu, não sente nada. Ele nem percebeu nada. Isso. Ele só foi perceber quando ele se viu do outro lado. Então, mas aí, a hora que ele volta e ele olha para o corpo dele, ele não sente uma tristeza. Mas está vendo o corpo lá no chão? Sim, naquele caso, naquela história, sim, como em todas as outras histórias que devem, sim, acontecer desse tipo de morte súbita, né? Mas, então, assim, eu acho que sente dor, sim. Que não sente uma dor exatamente, você sente um peso emocional, dependendo da situação que você está vivenciando. Uhum. Exato. Então, mas todo mundo vai sentir essa emoção de ver o corpo lá morto, sei lá, Isso. o corpo físico. Okay. Eu acho que se eu voltar e ver meu corpo físico lá morto, eu vou sentir, eu vou ficar triste. Mas vai depender da situação que você estiver vivenciando. Vai depender da situação. Supondo que você está próximo de morrer, tá? Você sabe que você está doente, por alguma razão você sabe que você vai morrer. Então, essa passagem você não sente nada. Não na passagem, não falo a passagem, mas de saber, porque como todo mundo, eu acho que, né, teme, assim, pela morte, não sei foi o que foi falado, eu acho que a hora que a gente sai do corpo e vai olhar lá e vai ver,
A gente sente sim. Vamos aí, no próprio livro... Vamos ver isso, que isso não vai dar polêmica. Posso só fazer um adendo, Ronaldo? Vamos depois lá. eu quero falar. Porque diz assim, se você olhar bem a resposta, ele coloca assim, os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Nós estamos exilados aqui. Uhum. Então, é por isso, eu acredito que não seja doloroso para o espírito. Tudo bem. Quem queria falar mais? Por favor, eu quero falar isso porque faz tempo que estou com essa questão na minha cabeça, na minha alma. Fala, Marlene. Vou tentar não me emocionar. E assim, na situação que eu vivi com a minha mãe, eu estava dando comida para ela, quando ela virou o rosto para mim, o olhar foi o último olhar, ela olhou que ela teve o ataque, né? Uhum. E aí o olho parou. Eu, na minha santa ignorância, eu acho que ali, espiritualmente, ela estava se desligando. Você entende? Porque ali ficou, aqueles 14 dias que ela ficou até desfalecimento do corpo, ela ficou com o perispírito junto e tal, mas eu acho que ela já estava se desligando. Aquele momento foi o momento do desligamento dela. Do desligamento, espiritual. certo. Eu entendi. Eu sempre tive essa imagem como se o desencarne dela fosse naquele momento mesmo. Entendi. Vocês acham isso? É possível? Eu já vou falar sobre isso. Silvano, quer falar? Diga aí. Já vou falar, Marlene. Eu acho que depende também de quanto a pessoa é muito apegada materialmente ou de quanto a pessoa é espiritualizada, porque a gente percebe alguns espíritos que chegam sentindo chamas, ele se congela naquele momento, na verdade, parece que a mente dele ficou congelada e naquele momento que ele estava desencarnando, sofrendo alguma coisa assim, e a gente tem que explicar para esse espírito que ele não está mais ali naquele sofrimento e que aquilo já passou. Ok, entendi. Certo. É isso aí também. A resposta do questionamento aí de Kardec, os espíritos eles são categóricos e falam que não sente dor, né? Porque normalmente quando a pessoa está no momento da separação, praticamente o espírito já está inconsciente que ele já não está mais aqui nesse mundo. Ou seja, inconsciente é a já palavra. está inconsciente, né? Já está inconsciente. Então ele já não está sentindo mais nada do corpo, porque já os órgãos pararam de funcionar, praticamente. A dor que ele possa sentir, vamos falar dor entre aspas, seria uma dor moral, né, que vem com o espírito posteriormente, diante daquelas coisas que ele fez de errado, ou de mal que ele praticou para alguém. Mas a dor física em si, ele não vai sentir. Porque se uma pessoa está com câncer, está sofrendo daquele câncer nos ossos, que dói, né, que machuca, muito tempo no hospital, ele está sentindo enquanto ele estiver em vigília. Então, enquanto o corpo está ligado ali, o espírito está ali presente, o corpo está funcionando, ele vai sentir a dor do corpo. Mas no momento do desligamento, ele nem vai perceber. Porque a próxima aula que o Macaré vai falar, ele vai falar sobre a perturbação no momento da morte. Então, essa perturbação causa um torpor no espírito que ele fica meio desnorteado, ele não sabe o que está acontecendo. Então, dor em si, dor como a gente conhece, não. A dor que a gente vai sentir talvez seja a dor moral, que vai vir posteriormente diante das coisas que a gente deixou de fazer. E aqui a Dani está perguntando o que acontece do desencarne pelo Covid. Então é a mesma coisa, Dani, né? As pessoas que estão desencarnando pelo Covid estão cumprindo, né, o projeto, o planejamento reencarnatório delas. Tá?
Não é que elas morrem por acaso ou morreu sem ter necessidade de morrer, não. Não existe isso no mundo espiritual. As pessoas morrem porque tem um planejamento, né? Seja por Covid, por acidente, por outra coisa. Exceção do suicídio, né? As pessoas elas acabam tirando a própria vida. Não estava planejado, ele foi lá e tirou a vida. Isso é diferente. É um comprometimento maior que ele vai ter depois da morte, né? Um sofrimento maior depois. A gente vai ver isso daqui a pouco também, né? Mas o que está acontecendo é natural, pelo menos na visão espiritual. As pessoas estão desencarnando porque o planejamento reencarnatório deles era para ir até esse momento. Se não fosse de Covid, ia ser de acidente, ia ser de uma doença qualquer, mas ia desencarnar. Pelo menos os espíritos eles colocam sempre assim para a gente, nesse sentido. Sabe o que eu fico pensando, Ronaldo, na pergunta da Dani? Eu imagino o seguinte, que se não estivéssemos numa pandemia, a quantidade de tragédias que teriam acontecido, porque seria o planejamento da pessoa, no caso de cada espírito. Sim, então, sim. Eles já estavam, quando vieram, falaram, não, você vai até aqui, você vai pegar, vai ser de Covid que você vai embora, você vai voltar para cá. Imagina a quantidade. Eu me lembro quando teve o acidente da Chapecoense, o choque que foi, porque é desencarne coletivo? Exatamente. Essa morte coletiva. Porque Então, é isso que está acontecendo. Sempre causa choque, né? Porque diante de uma pandemia que muitas vidas são tiradas, é que nem na guerra, né? Muitas vidas vão embora de uma vez, né? A gente fica espantado, né? O que está acontecendo? Existe esse temor, principalmente o temor da morte aumenta muito mais nesses casos assim. Tá? Mas a gente tem que entender que é um processo natural e que faz parte da evolução, não só nossa como espíritos imortais, mas também do nosso planeta, que está se modificando também, a egregore dele. E a gente está aqui, a gente faz parte disso. A gente, vamos dizer assim, a gente busca nesse conhecimento da doutrina espírita o consolo para que isso não nos espante mais, não seja um aguilhão, não nos incomode mais, tanto como incomoda os outros, né? Pelo esse conhecimento que a gente tem. Não que a gente vai ser insensível às dores e ao sofrimento das pessoas. Não, a gente não vai. Mas a gente encara isso como uma forma natural de evolução do planeta, né? E do nosso espírito também, que tem que se modificar nessas questões morais. Ok? Vamos seguindo, pessoal, que tem coisa pela frente. Não vai dar tempo. Ronaldo. Eu vou precisar de 2 aulas, Macário, para dar essa aula. Meu amigo, se vire. Só uma adendo ali com relação aqui a Verônica falou. Aliás, estão vendo, você está chamando ela só de querida, porque você não lembrou o nome dela, né? Te pegaram, Ronaldo! Pegaram você, tá vendo? Olha como ele tá vermelho, gente. Ele te entregou, Ronaldo. Pode cantar ele na hora da saída, que ele te entregou agora. Pois é, você viu? Ele fala o nome de todo mundo. Mas ele só não fala o meu, ele não me lembra do meu nome, mas não tem jeito que esse homem lembre do meu nome. Professora, tudo esse negócio. É que a Verônica falou, você vai morrer de Covid lá no planejamento. Aí tem a pergunta no livro dos Espíritos, que lá para frente, se existe a fatalidade. Então, a resposta dele, fatalidade que existe é no desencarne. Você vai desencarnar. Mas não sendo de... Você poderia até vir passar por essa pandemia, mas se você tiver merecimento, você não precisa desencarnar para pandemia. A gente vai citar 2 exemplos aqui bem conhecidos. Chico Xavier, segundo fala, ele era para desencarnar com 50 e poucos anos, encarnou com 92. Divaldo Pereira Franco, também era mais ou menos 50 anos, ele foi desenganado quando ele estava lá com 50 e poucos anos. O médico falou, meu amigo, você tem 6 meses de vida, teve um problema cardíaco e ele está com 94 anos. Os médicos não conseguem explicar como que ele se recuperou disso, né? Então, não existe essa fatalidade. Você pode vir passar por essa pandemia ou por outras doenças e superar por causa de merecimento. Isso, né? A gente é dado vamos dizer assim, uma moratória para a gente um pouquinho a mais, dependendo da missão que é necessária se cumprir e que tem interesse, né, para o nosso Pai Maior, para o nosso Mestre Jesus. Então, é o caso do Chico, do
do Divaldo também, né? E aqui temos aqui, ó, o último alento quase nunca é doloroso, tá, pessoal? Quase nunca, tá? Uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência, o espírito já está inconsciente daquilo que está acontecendo com ele, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria nos estertores. O que é que ele fala, estertores? Seria o quê? Aquela respiração anormal, aquela coisa de que a pessoa que está quase indo embora, não está conseguindo ar, aquela coisa, aquela agonia, né? Aquela angústia, e vai causar essa perturbação, né? É o sofrimento, deveria, que se acontece, vamos falar assim, né? No processo da separação. É o que se antecede um pouco essa separação, vamos falar, né? O Macário vai explicar isso na próxima aula, sobre essas perturbações aí. Está lá no livro Céu e Inferno, né? Não precisa ficar agoniado que nem nosso irmãozinho assim, eu vou morrer, e agora, né? Então, por aí. Como se opera esse processo? A gente agora vai ver, né? Eu trouxe também uma outra parte, né? Como acontece o processo de desencarne, né? Que está no livro, agora me esqueci, acho que é do Delane. Ele fala sobre como os nossos irmãos desencarnados, ele nos ajuda nesse processo de desencarnação. Mas vamos lá. Como se opera esse processo, né? Com a morte, desatam-se os cordões, né, fluídicos, né, os laços, que prendem a alma ao corpo, né? Aí você está vendo um rapaz, o perispírito dele em cima, já com os laços ali ligados, né? Vai se soltando aos poucos. E assim que funciona, tá, pessoal? Eu trouxe para vocês já escrito aqui, ó. Primeiro, o que é que acontece? Vai se romper os ligamentos perispirituais, né, na altura do ventre, né, aqui, da barriga aqui, né, do abdômen que a gente tem aqui, né, por meio de operações magnéticas realizadas pelos espíritos especialistas, né? A ação magnética na região abdominal visa atingir o centro vegetativo do corpo, que é a sede das manifestações fisiológicas do encarnado. Com essa providência, o moribundo começa a esticar os membros inferiores, vão enrijecendo, né? Sobrevindo logo após o esfriamento do corpo, né? Vai ficando mais rígido. Então, vai se desligando. Começa aqui da parte do baixo ventre, tá? Depois, a atuação no centro emocional situada no tórax, na região do peito, né? Das manifestações do desejo e do sentimento, né? No coração. A operação magnética nesse centro conduz à desregularidade dos batimentos, né? E das funções cardíacas, né? Parece que está tendo, né? Você está sentindo 2 corações batendo naquele momento, né? Surge então o sentimento de aflição, de angústia, de melancolia, conforme o grau evolutivo do desencarnante. O pulso fica cada vez mais fraco, né? Deve ser angustiante esse negócio aqui, né? Diz que para encarnar é até mais angustiante, que tem que se reduzir o espírito, né? Diz que para desencarnar é mais suave, né? Para alguns, né? Para outros não, né? E você está descrevendo não é nada, como é que eu posso dizer, agradável, é meio angustiante. Uhum, mas é tão rápido que você nem sente. Você acabou de falar 2 corações batendo, pelo amor de Deus. Nossa, tem parando, Obreiros da Vida Eterna, ele fala sobre o desencarno de Jacó, e como é que ele se sentiu, né, sobre isso. Ele fala sobre essa questão que ele sentia um coração espiritual e o outro, o perispiritual e o outro batendo ao mesmo tempo, descompasso. Mas vamos lá. O passo seguinte é a operação do cérebro, né? Aqui nessa região do cérebro, somente atrás, onde está situado o centro mental, região muito importante, sede de recepções e transmissão dos impulsos, dos comandos e resposta do espírito, né? Que tudo que entra vem por aqui, né? É a nossa antena, né? Começa aqui, né? O trabalho dos obreiros dedicados é feito em pontos específicos, começando da nossa fossa romboidal, assoalho do 4º ventrículo cerebral,
Essa parte é da estrutura do cérebro, pessoal. Eu também não entendo muito, mas ele está falando aqui, né? Vocês ficam aqui na região mais posterior do cérebro, que é uma cavidade situada na face posterior de outras estruturas nervosas, denominada bulbos e protuberâncias. Essas estruturas, né, estão localizadas na parte posterior do cérebro. A atuação da fossa romboidal, provoca efeitos imediatos na respiração e no sistema vasomotor, conduzindo a pessoa a um estado de coma, ou seja, você apaga. Tá? Quando os espíritos começam a mexer nessa região aqui, você, pronto, foi para a zona morta, né? Que eu vou falar assim, né? Você foi, está em coma, né? Você já está em outro local, né? E, por fim, a última ação é o desatamento do principal laço fluido perispiritual, que mantém mais intimamente ligado o perispírito e o corpo físico. Esse laço fica também no sistema nervoso central, na parte posterior do cérebro. Com o desatamento do laço fluídico, o processo da desencarnação está concluído, ou seja, esse último processo realmente teria que ser feito por um especialista, né, do mundo espiritual, que vai cortar, né, vamos dizer assim, né, vai fazer o desate desse último laço, e a gente agora, né, vai ser só o perispírito, não é espírito, né? A gente vai ter um corpo perispiritual. Então, há o desligamento completo nesse momento. A gente vai ver isso mais lá no final, que eu trouxe um vídeo para vocês, bem interessante sobre isso. Acho que alguns de vocês já viram o vídeo, tá? Então, o processo de desencarne é assim, pessoal. É simples assim, tá, pessoal? Bem simples. Então, você nem vai perceber, principalmente quando ele estiver nesse último processo aqui. Tá bom? Dúvidas? Eu queria fazer uma pergunta. Pergunte. Eu queria fazer uma pergunta. Pergunte. É o seguinte, quando ocorre uma morte cerebral? Porque, pelo que você explicou, vai desligando os órgãos, né? Uhum. O cérebro ficaria por último. E a morte cerebral, o cérebro desliga, mas os aparelhos mantêm o resto do corpo funcionando. Coração batendo, pulmão funcionando. Como que fica nessa situação? Você falou morte cerebral, não é morte do corpo, né? Para os médicos aqui, quando o cérebro para de funcionar, praticamente a pessoa já desencarnou, né? Mas a gente sabe, né, pelos nossos queridos irmãos da espiritualidade, que a gente só morre como desliga tudo, absolutamente tudo. Mas enquanto tiver coração batendo, tiver sangue correndo na veia, ou seja, o espírito ainda está conectado àquilo ali. Ele está ali do lado, né? Ele só não está tendo, vamos dizer assim, a ação de vigília, né? De abrir os olhos, se movimentar e fazer as coisas. Tá? Mas ele está vivo. Então, essa decisão, muitas vezes que fala de desligar os aparelhos porque deu morte cerebral, é muito complicada para a família, né? Porque é a família que é o ente querido, né? Mas será que... aí você pensa, né? Será que isso é lícito perante a lei de Deus? A gente sabe que tem que deixar as coisas acontecerem naturalmente. Os espíritos falam com a gente, né? Como saber se no momento derradeiro, né, possa acontecer um fato, né, que as pessoas, uns falam de milagre, tem inclusive milagre, um fato aí que, pela misericórdia de Deus, que essa pessoa possa voltar à vida. Já vi casos de pessoas que estavam desenganadas, desligou seus aparelhos e continuou vivendo, continuou batendo ali e depois acordaram. Então, como é que saber que essas pessoas morreram de verdade? Então, só morre mesmo quando desliga, quando chega o seu momento derradeiro. Ronaldo, mas aí tem o transplante, né? Como que fica o transplante, então? Agora até eu vou fazer pergunta agora, hein? Como é que fica o transplante dos órgãos? Porque até onde eu sei, precisa haver a morte cerebral para poder fazer o transplante dos órgãos, senão isso não é possível. Então, o espírito, como que é isso? Agora eu fiquei confusa. Mas não entendi. A morte cerebral para ver o transplante dos órgãos, não entendi. Eu que não entendi. Como é que fica o fluido vital daquele órgão que vai ser transplantado para uma outra pessoa porque foi retirado de um corpo que ainda estava vivo? Presta atenção. Não estava vivo, não. A morte cerebral. Eles desligam o aparelho para que todos os órgãos parem de funcionar. Tem que ser assim. Aí parou de funcionar, sim, vai fazer o transplante. Ele não vai tirar enquanto o coração estiver batendo, não vai tirar o coração dele batendo. Isso aí já é um crime. Ronaldo, não é morte cerebral nesse caso.
a parada, eles param o coração, para que não continue mandando sim, o sim. sangue. Mas e os órgãos? O fluido que ficou naquele órgão, que era, por exemplo, o órgão de Verônica, o fígado da Verônica vai ser transplantado com outra pessoa, porque Verônica teve morte cerebral decretada. Sim. Como é que fica? Que é essa pergunta que eu acho que a Tânia está querendo entender. O fluido que está nesse órgão, né, alimentando esse órgão, ele vai estar alimentando, por isso que ele tem um tempo de vida, né? Esse fluido que está ali vai continuar ali, para que outra pessoa, né, possa utilizar desse órgão, né, no corpo dela, se unindo ao fluido daquele que vai receber. Porque sem um fluido vital naquele órgão, como é que a pessoa vai receber um órgão já morto, vamos falar assim? Porque sem fluido vital, não tem vitalidade, está morto, né? Então, tem que ter vitalidade naquele órgão para que quem vai receber, né, possa fazer essa conexão do fluido da pessoa com aquele órgão para poder o órgão voltar a funcionar. Senão não tem como, né? Os laços vão se desligando, não quer dizer que parte do espírito da pessoa vai ficar ali, não é isso, pessoal. Ô, Ronaldo. Não podemos confundir fluido vital, né, com perispírito, é diferente. Tome cuidado. Ô, Ronaldo, então é por isso que a gente já tem relatos de pessoas transplantadas que acabam adquirindo certas características do doador. Do doador, né? E é comprovado com testemunha dos familiares, né? Sim, alguma coisa fica da outra pessoa, né? Porque aquele órgão fazia parte do perispírito daquela outra pessoa, então alguma coisa daquela pessoa fica, ele vai sentir algo, talvez, daquela pessoa. Né? Com certeza. Fala, Macário, eu te cortei, desculpa. Desculpa atrapalhar. Não, nesse caso não existe característica da outra pessoa. O que acontece? É o apego que a gente está falando. Aquela pessoa que doou o órgão, se ela continua apegada àquele órgão, ela vai estar junto com aquele, espiritualmente, não vamos nem dizer obsessão, perto daquela pessoa. Então não é coisa, é que a pessoa está apegada ainda àquele órgão. Outra coisa que eu queria acrescentar, que foi na pergunta da Maria, como é que fica as pessoas. Seria interessante que todos nós, né, volta e meia eu consulto isso aí, experiência quase morte, tá? Que hoje está no Google, tem direto, a IQM, que tem muitos relatos de pessoas que foram dadas como mortos e sobreviveram e que tiveram seus relatos. Então é interessante que as pessoas possam pesquisar, assistir, que aí vai enriquecer muito o nosso conhecimento. Essas experiências ajudam bastante, né? São relatos muito parecidos, né, de pessoas de várias partes do mundo que contam a mesma coisa, do túnel, daquela sensação de ver uma luz e outras coisas mais. É bem interessante isso aí. Posso continuar ou alguém tem mais alguma dúvida? Eu sei que essa aula às vezes gera bastante dúvida, porque é uma questão que a gente... Não, deixa eu te falar uma coisa. Você falou que precisa de 2 aulas. Aí, me permite, são parênteses aqui, porque nós já estamos chegando em julho, né? Nós estamos em dúvida, vai ter aula em julho ou não? A princípio, pelo que eu vi o Edson conversando com o Rubens, né? Continuando do jeito que está, vai se continuar. Se os alunos concordarem, né? Se ninguém vai viajar para lugar nenhum, vai ficar por aí, né? Porque... hoje em dia, online, quando eu viajo, eu assisto a aula do mesmo jeito. Então. Porque se tiver aula em julho, nós vamos ter que acrescentar aula na nossa grade aí, porque não faltaria. Aí, se você precisa de 2 aulas, aí já dá para negociar. Já pode deixar. Estou fazendo qualquer negócio aqui. Tá bom. Não, mas eu gosto de devagar, pessoal, que não adianta eu correr com o assunto, né? E depois vocês ficarem cheios de dúvida. Eu quero que vocês tirem a dúvida e saiam sem dúvida daqui, ou então o mínimo de dúvida possível, né? O ideal é sair sem dúvida. E o assunto é um assunto que mexe com a gente, né? Vai falar sobre vida após a morte, o momento da desencarnação, o que é que se acontece, o que é que se tem, como funciona isso. Então, isso a gente tendo esse entendimento, bem provável que no dia que a gente chegar a nossa vez, a gente não tenha tanta angústia assim, né? Tanto desespero assim, né?
Se der o mínimo. Mas não é só isso, Ronaldo. É porque as pessoas perguntam também, você é espírita? O que acontece? Aí você é uma ignorante, porque você não sabe explicar, não sabe nada. Perfeito, Marlene, perfeito. Já é difícil para a gente entender. Como é que você vai passar para outra pessoa entender? Não, perfeito. Isso aí, esse assunto não esgota. Isso, já ajuda a gente também a tirar a dúvida de alguém que tem essas dúvidas também, né? Mas Claro. vamos indo, né? Vamos lá. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica, ou seja, a pessoa já pode estar, né, separada, né, o espírito da pessoa, né, vou falar assim, ele já pode estar no mundo espiritual, já pode estar desligado, e o corpo ainda está com vida aí? Olha que pergunta que Kardec faz, né? Que coisa, né? Kardec não era fácil não, rapaz. Então, acho que pode. No livro Obreiro da Vida Eterna tem um caso da Adelaide, né? Que ela desencarna, mas é uma mulher muito culta, muito desligada dos apegos materiais, tudo. Então, antes de desencarnar, né, o corpo dela já está ali inerte, já tudo, mas batendo o coração, funcionando. Ela já tinha desencarnado, né? Ou seja, ela estava ali do lado com a equipe espiritual, ajudando no processo de desencarnação dela mesma. Então, ela começou a ajudar o pessoal a desligar os laços dela. A única coisa que ela não fez foi o final, né? Que é essa parte do cérebro aqui, que tinha que ser um especialista mesmo, uma pessoa que entende, né? Tem lá no mundo espiritual, que fez o último corte para poder a separação absoluta. Enquanto ela estava ali, né, desencarnada, ela, com o corpo batendo ainda, o coração, ela ajudou nesse processo de encarnação. Então, ela já estava desencarnada, vendo o corpo dela, o corpo ainda com vida, ela foi soltando os laços para poder se desligar. Que coisa, né? Interessante isso aí, né? O que aconteceu com a minha mãe, isso aí, eu acredito. Tem que ter um pouco de evolução, desapego muito às coisas para poder ter esse tipo de, vamos dizer, de merecimento, vamos falar assim, né? Tem que ter, né? Acho que as pessoas com idade já começam a se preparar, né? Porque sabem, né? Marlene, vai haver Marlene, não diga você com idade, porque tem pessoas com idade que são totalmente ateus, não acreditam em nada da vida, são totalmente apegadas às coisas materiais, às famílias. Sim. A idade não é, vamos dizer assim, uma ponte, ou vamos dizer assim, uma preparação para que as pessoas se desliguem facilmente. Não. O que vai fazer com que ela se desligue facilmente é o quê? O estado moral dela, o desapego que ela tem pelas coisas materiais, a vida que ela levou em prol de ajuda aos semelhantes, isso sim é um fator primordial. Os espíritos falam isso. Sim, tá? Verdade. Cada caso. Então, entendeu? Verdade. Mas vamos lá, na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica, ou seja, nessa agonia de não querer morrer, às vezes ela já morreu, ela está vendo o corpo ali, mas ainda está batendo o coração, ainda está quente, está fluindo algumas coisinhas, aos pouquinho está indo, mas não se desligou toda, ainda tem vida ali, mas ela nem percebe, né? O homem não tem mais consciência de si mesmo, ele vai perdendo a consciência, é que a gente fala, entra naquele estado de perturbação, naquele torpor, né? Ele já não sabe se está vivo, se está morto, o que está acontecendo, e ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. Que interessante, né? Bem interessante. Então, vamos lá. Será que a gente vai ter esse merecimento de poder desligar os nossos laços lá, né? Vamos. Silvano. Ajudar ainda? Né? Vamos lá, né? Em se tratando de morte natural, né? A morte, né? Pela idade, pela velhice ou alguma doença que vai gradualmente, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente, tá, pessoal? Isso é devagarzinho. Opa, voltou aqui. A morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, né, pela velhice mesmo, né, pela idade, em consequência o homem deixa a vida sem o perceber, né? O homem falando de humanidade, né?
É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo, ou seja, vai se apagando aos pouquinhos, Marlene. O que aconteceu com sua mãe? Ela vai se apagando aos pouquinhos, ela vai perdendo a consciência, vai perdendo, e de repente ela vai acordar lá do outro lado, no mundo espiritual, né, sem perceber Exato. tudo o que aconteceu. Né? Muitos acontecem assim. Ó, em algumas pessoas, a separação começa antes da morte. Ou seja, quando você se prepara a vida toda para essas questões, para a vida após a morte, né? Você já tem esse entendimento, você já tem esse conhecimento sobre vida após a morte, sobre fazer o bem, ajudar as pessoas, praticar a lei do amor, da caridade. Quando você já está se preparando para a morte. Quando ela for acontecer, vai ser uma coisa tão suave e rápida que nem vai se perceber quando você já está lá, né? Recebendo os amigos, parente espiritual. Você chegou, que maravilha, e você... cheguei. Pois é. Deus queira. Então, é assim que funciona, né? Sogra da minha irmã estava no vegetativo. Aqui a Dani está perguntando. Sogra da minha irmã estava em estado vegetativo, com a doença ela, tá? Nesse caso, já pode estar desencarnada, caso dela é irreversível. Não, ela não está desencarnada. Né? O desencarne só se dá quando rompe todos os laços. E quando tiver o coração batendo, circulando sangue, ela está encarnada. Não desliga, porque quando desliga os laços, para de ir, lembra do fluido vital? Aí os órgãos vão começar a parar. Aí parou de bater o coração, aí sim, morreu. Mas enquanto estiver pulsando ali, existe a ligação, o espírito está ligado ao corpo, tá? Não morreu ainda não, não desencarnou, vou falar assim. São as que em vida se elevam pelo pensamento e pela pureza de seus sentimentos, bem acima das coisas materiais. Nelas, a morte encontra apenas fracos liames entre a alma e o corpo. Que seja assim para a gente, né? Que seja assim, né? Vamos trabalhar para isso, né, pessoal? Não é à toa que a gente está aqui, né? Vamos lá. Segundo a doutrina espírita, vamos entrar em alguns casos aqui diferentes. Segundo a doutrina espírita, as sensações que precedem, né, e sucedem a morte, bem como a duração do processo de rompimento dos laços fluidos que unem a alma ao corpo, variam de caso a caso. Foi o que falaram aí, caso a caso, dependendo das circunstâncias, do trespasse, né, da pessoa que vai desencarnar, e da maior ou menor elevação moral do trespassado. Então, depende o quê? Circunstância e elevação moral. Então, ele já coloca aqui a elevação moral como um dos, vamos dizer assim, um dos princípios, né, para que esse processo se dê de forma mais até agradável, né? E a circunstância, né, do tipo de morte que se teve, né? Se foi uma morte natural, se foi uma morte de acidente, se foi suicídio, isso também. Vamos lá. Você lembra dessa foto aqui, né, do André Luiz lá no mundo espiritual, né? Que os espíritos chamam ele de suicida, ele não sabe porque se suicidou. É aquele que a gente chama de suicídio inconsciente, tá? Ele subiu devido à bebida, né? O excesso de bebida, né? Que gerou um processo digestivo que causou a morte dele. Para ele não era o suicida, né? Mas depois ele entendeu o que é o suicida. O suicida não é aquele que tira a sua vida com a faca, com um tiro, não. É aquele que bebe demais, né, fuma demais, já estraga a saúde com isso, ou usa droga, outras coisas, vão destruindo o seu corpo físico, né? Esse corpo abençoado que serve para a gente crescer e evoluir, entendeu? E é suicídio também. E aí, isso aqui está no livro lá, Páginas de Espiritismo Cristão de Rodolfo Caligares, né? Via de regra, nas mortes repentinas e violentas, o desprendimento da alma é tanto mais prolongado e penoso, quanto mais fortes sejam aqueles liames. Em outras palavras, quanto mais vitalidade existe no organismo, sendo que os suicidas mantêm presos ao corpo por muito tempo. Que coisa, né? O suicida. Às vezes, até a sua decomposição completa, sentindo horrorizado os vermes corroerem as carnes. A gente já ouviu falar sobre isso aqui. Então, nessas mortes muito repentinas e violentas, né, que às vezes a pessoa tem muita vitalidade, né, esse momento também pode ser doloroso, penoso para o espírito que está se separando do corpo, mas vai depender também do estado moral dele.
mesmo que seja violenta e uma morte repentina, se ele tem um estado moral elevado, uma pessoa boa, né, isso já vai facilitar nessa passagem dele para o mundo espiritual. Tá? E o suicídio, como você vê aqui, né, um sofrimento não só antes, depois também, posteriormente. Né? Imagine aquela sensação dos vermes comendo a sua carne do seu corpo. Você está ligado ali, sentindo aquilo ali, né? Deve ser agoniante. No livro de Carlos Embaçaí, que foi um jornalista também, escritor espírita, ele fez tradução de várias obras espíritas, né? O livro dele, O que é a Morte, ele fala assim, ó, de todas as mortes, a pior é a morte pelo suicídio. Nesta, não existe a sua quietação da morte comum nos indivíduos normais, né? Aquela morte natural, que vai saindo aos pouquinhos, não. Muito pelo contrário, as agonias se prolongam. Já tem agonia antes, vai ter agonia depois. Pela morte adentro e continuam numa sequência de horrores, talvez até nova prova terrena. Você vê como é importante a gente ajudar aquelas pessoas que têm esses problemas de depressão e falam em se matar, tirar a vida. O suicídio virou um caso mundial, né? Uma doença mundial, podemos falar assim, né? Porque uma pessoa tira a vida a cada 40 segundos é triste, né, pessoal? É triste, né? A gente vê pessoas amigas nossas, conhecidas, tirar a própria vida, né? Naquela coisa de você querer sair de uma situação difícil que ela se diz estar, né? Abrir uma porta e você cai no precipício, né? Você não percebe, né? Por isso que precisa de muita ajuda essas pessoas que cometem suicídio ou que estão nessa situação para não cair no suicídio, né? Aqui, não sei quem perguntou aqui, a Dani, né? Nesse caso de suicídio, como os irmãos espirituais atuam? Olha, Dani, eles atuam do mesmo jeito, só que é um caso mais complicado, né? Porque devido ao espírito ter causado o próprio trauma, né, no seu corpo, existia ainda muito fluido vital nesse espírito para ser desgastado. Enquanto esse fluido vital não se desgaste, que seria que ser natural pela idade, né, praticamente, ou pelo tempo que ele teria de vida aqui programado, já que o suicídio é uma coisa que não é programada, ele vai sofrer, exemplo, se ele se matou com 20 anos e tinha que viver até 80, imagine o tempo de sofrimento que esse espírito vai ter até esse fluido todo vital, né, ir se desgastando, né, para ele poder se desligar desse corpo ou das agonias que vêm após o suicídio, porque ele vai encontrar espíritos que, com certeza, né, o induziram esse tipo de coisa, que não são nada bons, né? São irmãozinhos nossos, ignorantes, e que acabam fazendo sofrer mais aquele que comete suicídio. Ele vai parar numa zona, tem até um vale do suicida, né, onde há sofrimento demais. O próprio André Luiz fala sobre esse local, onde não há vegetação, é tipo um deserto, é uma coisa horrível de se ver. Ele fala, né, as grutas, os precipícios, né, são terríveis. Então, quem comete suicídio é um irmão nosso que precisa de muita oração. E as orações ajudam esses irmãos a tomar consciência dos erros cometidos e buscando ajuda, né, das equipes espirituais para que esse processo se dilua mais rapidamente, né? Vai dessa consciência, né? Aqui pergunta que todo esse tempo ele fica não, ele vai sofrer sim, e não tem ninguém para ajudar, ele não pode interferir. Sim, sempre tem alguém para ajudar. O problema é que os suicidas ele entra numa faixa de frequência muito baixa, e por mais que os irmãozinhos queiram ajudar, eles não conseguem enxergar a ajuda. É por isso que os espíritos falam, né, que a oração é a luz que entra nesse espírito suicida, é o momento que ele vai ter de, vamos dizer assim, de lucidez, né, para entender o erro que ele cometeu e pedir perdão e se arrepender sinceramente, aí a ajuda chega. Mas enquanto ele não tiver essa consciência, não fizer isso, ele vai continuar sofrendo. Vai continuar sofrendo. Porque ele cometeu um erro muito grande perante as leis divinas. Ele tirou um instrumento de sua evolução espiritual. Ronaldo, Pois não. Só a título de exemplo, você citou André Luiz, que dele foi o suicídio involuntário, né? Sim. Ele não quis tirar a própria vida, mas através
da bebida, da vida desregrada que ele teve. Sim. Foi suicídio e ele levou 8 anos, né, no umbral para poder se resgatar. E só para a gente ter uma ideia da gravidade do que é o suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio só perde para acidentes automobilísticos, né? Por enquanto, e já está para ultrapassar. Então, para a gente ver como é que é a gravidade dessa questão de suicídio e qual é a causa primária de suicídio? O materialismo. Pessoa que se mata porque acha que não vai acontecer nada, morreu, acabou, é o materialista. O Evangelho segundo o Espiritismo excetua só aqueles que, por problemas mentais ou embriagado, mesmo embriagado, se embriagou conscientemente, né? Então, é isso aí, Macaio, muito obrigado, né? Então, principalmente aquelas pessoas que perdem a vontade de viver, né? Ela não tem mais, ela não enxerga mais o sentido na vida, né? É horrível, né? Como você tem uma vida cheia de coisas para você fazer, de aprender, de crescer, evoluir, você não vê mais sentido para nada disso. Deve ser triste demais um espírito chegar nesse ponto, né? E ele vai sofrer muito mais se ele parte para o caminho do suicídio. Mas, para que nós entendamos... É a questão da pessoa que tem a falta de propósito? Não entendi. É a questão da pessoa que tem a falta do propósito, que perdeu o propósito de vida? Isso. Ela perdeu o sentido. A vida não faz mais sentido para ela. Nada daqui faz sentido. As amizades, a família, nada para ela. Então, ela acha que, como o Macário falou, acabou, morreu, acabou, não tem mais nada depois. E quando chega no mundo espiritual, vê que é tudo diferente, o sofrimento é muito maior, né? É muito maior. Então, a gente tem que procurar ajudar ao máximo, principalmente nas nossas orações diárias, a gente pedir para esses irmãos que são suicidas, que estão no Vale do Suicida, para que eles possam receber dessa nossa prece, dessa nossa vibração, uma ajuda, uma luz que possa clarear os espíritos dele para poder sair dessa situação, né? Que não vibremos por eles também, né? Que muitas vezes as pessoas fazem orações tudo e esquecem desses irmãos que se cometeram suicídio, mas eles também são muito necessitados de oração. São muito necessitados. Nossos irmãos espirituais, benfeitores, eles falam isso para nós. Tá? O sofrimento é grande. Partindo para o próximo, pessoal. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Né? O Kardec pergunta, bom, estou no mundo espiritual, que sensação eu tenho lá? Né? Qual a sensação que a alma tem quando chega lá no mundo espiritual? Depende, né, pessoal? Não é verdade? Vai depender. Faço a mínima ideia. Vai depender do quê, né? Que chegar no mundo espiritual, né? O mundo espiritual você pode chegar num umbral, ou você pode chegar lá numa colônia espiritual. Vai depender do quê? Né? Do seu estado moral, né? Do seu estado moral. Suas boas obras. Depende do seu estado moral. Ou a falta dele, né? Tanto você pode ser recebido pela sua família e amigos, como você pode ser recebido lá pelos aqueles seres umbralinos que vêm lá te levar lá para os cantos obscuros, né? Dessas zonas. Chegou, né? Agora vamos acertar nossas contas. É por aí. Não está aí hoje, né? Oi? Oi? O obsessor do Silvano não está aí hoje. Tá aí. Aí, ó. Depende. Se fizeste mal com desejo de fazê-lo, estará em primeiro momento envergonhado de havê-lo feito. Porque você fala, morreu, acabou, chega lá, epa, tem vida. E agora? Eu fiz tanta porcaria, fiz tanta, como falam em parentes, né? Besteira lá atrás. Você acaba ficando envergonhado, né? Quando você vê os espíritos ali para te receber, você, e agora, né? Fica aquela saia justa, né? Mas se você é uma pessoa que ajudou, uma pessoa justa, você vai sentir o quê? Aliviado, poxa, cumpri minha missão, né? Talvez um espírito completista, né? Como a Tânia falou outra vez, ou não, mas a gente cumprindo bem essa nossa missão, fazendo mais bem, vamos falar assim, né? Você tira aquele peso, você chega assim, puxa, consegui dar um passo a mais na minha evolução espiritual, que maravilha, estou satisfeito. Né? Vamos para a próxima agora, né? Então, vai depender muito do estado, né, moral dos que chegam lá do outro lado. Né? Tem uma palavrinha meio estranha. É ajusto ou justo? Volta lá. Opa. Volta no... Aqui? Não, o próximo, vai lá. Vamos lá. O próximo...
Para o ajuste. Que isso? Né? Não, para o justo. Para o justo, né? Para o justo, né? Desculpe, para o justo, tá certo, Macário. Para o justo é muito diferente. É isso. Né? Não é o ajuste, não, é o justo. Bem... Obrigado, Macário. É FO positivo para você, viu? O maisinho na nota. Tem um maisinho ali, a gente bota na prova, né? O maisinho é Ele está tirando da prova. 0,1 ponto na próxima prova. A causa principal, da maior ou menor facilidade de desprendimento é o quê? O estado moral da alma, está lá no céu e inferno. Pessoal, cuidemos do nosso estado moral, para que no dia da nossa desencarne, da nossa volta para a paz espiritual, a gente dê menos trabalho para os nossos benfeitores, seja uma coisa mais natural, não seja aquela coisa que ele tem que suar a mão de obra, pega aqui, arranca ali, puxa dali, estica para lá, puxa para cá, vai, solta, não sei o que, tal, leva duas, como o caso do irmão Jacó, meu obreiro da vida eterna, ele já tinha um conhecimento, mas ele falou que foram 3 horas para desprender o corpo dele, né? É pouco, né? Mas aqueles que levam meses e anos, então... Não é fácil, usar não. Motosserra. Usar motosserra. Pois é, né? Então vai aí, não sai, não, vamos esperar, porque está muito preso ainda a carne, não quer tirar, não quer saltar, mas puxa, estica, mas não sai, né? Não é que nem aquele queijo que você coloca em cima do macarrão, aí você tenta puxar o macarrão e vem aquele, vai esticando e não acaba aquele queijo, você puxa e vem aquele queijo, aí você embola o macarrão, pronto, vai tudo junto. Né? O desligamento do perispírito, né? Então tá aí, ó, é variável, né? A gente já falou do estado moral, né? De acordo com a afinidade com a matéria, né? Quanto mais ligado à matéria, mais penoso, mais demorado vai ser o desligamento desse espírito, né? Pode levar o quê? Dias, semanas, meses, até anos, tá, pessoal? Vida toda material e sensual, ou seja, esses que têm a vida material ligada muito ao materialismo, às questões de sensualidade, sexo e outras coisas mais, eles são fatores que causam essa lentidão, essa demora no desligamento do espírito. Ok? Pode ser instantâneo? Pode. Vida intelectual e moral elevada, né? Se você já está se preparando desde agora para isso, no dia... Né, você nem vai perceber, vai ser rápido, né, porque você já se preparou, esse tempo todo que estamos aqui, até que chega o momento, você já está se preparando. Né? Vai ter perturbação? Vai, porque a perturbação é comum, né, no momento da morte. Todos vão passar por isso. O Chico passou. É uma perturbação mínima que ele teve. Né? Uns vão ter mais. A gente espera que a nossa perturbação, aquele torpor nosso, seja menos ainda, e a gente já tem a nossa... Opa, já desencarnei, estou sabendo, vamos lá, vou ajudar. Aceitação, né? Oi? E também aceitar, né? A gente não lutar contra, né? Acho que é a parte principal, a gente aceitar. É porque o corpo, Mona, é um órgão vivo. E quando ele percebe que o espírito está indo embora, ele tenta segurar o espírito porque o corpo não quer morrer. O corpo em si, o órgão vivo, ele não quer perecer. Então, ele tenta segurar ao máximo o espírito. E se o espírito é muito apegado, opa, vou ficar aqui. Mas se ele é desapegado, ele diz, não, ó, corpinho, tchau, obrigado, você já me serviu, vou embora. Você já deu o que tinha que dar, vou seguir. Né? O corpo tem essa função. Ele quer trazer para a gente aquela coisa dos instintos da conservação, da sobrevivência. Isso faz parte do nosso espírito, né? Esse instinto de preservação, e o corpo carrega isso. Né? Mas a gente tem que se desligar disso, como você falou, para ser mais fácil. Aí estamos naqueles 2 processos quando a gente desencarna, né? Muita gente fala, né? Vamos passar aqui. Então, quando há o desencarne, né? São 2 temas que a gente pode falar aqui, que a gente... que está na nossa vida, né? Na transição corporal, né? É o que a gente vai falar sobre cremação, né? Que existe isso, né? E é comum, né? As pessoas hoje querem se cremarem, e vamos também falar sobre a doação de órgãos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não sei se vai dar tempo, é quase na hora aqui, né? Mas dá tempo.
Então, sobre a cremação, né? O nosso querido Gilberto Pérez Cardoso, ele fala no seu livro Cremação de Cadáveres. Isso está lá na revista do Reformador, no ano 97. A revista do Reformador é uma revista que fala sobre espiritismo, né? Criada pela FEB há muitos anos, e ela está aí até hoje, né? Faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando, ou seja, né, deixando, né, passar o tempo, por mais horas o ato da destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existe sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde ele se extinguiu. Ou seja, ainda existe aquele tônus vital, alguns laços ainda estão ligados ao corpo. Nas primeiras horas subsequentes ao desenlace. Isso também depende do tipo, né, do estado moral do espírito que a gente viu, né? Em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. O que é que ele quer dizer com isso? O próprio Emmanuel, ele fala no livro Consolador que seria bom, né, que as pessoas que quisessem ser cremadas esperassem 72 horas, né? Que ele fala que é um tempo bom para poder tentar, né, para poder se desvencilhar nesses laços, soltar, né, desfazer esses laços fluídicos que ainda seguram, que estão presos ao corpo, né? Porque não é que a pessoa vai sentir, né, o espírito queimando ou o perispírito, não é isso, pessoal. São sensações que quando os fluidos, né, os fluidos perispirituais ainda estão ligados à matéria, né, as sensações que o corpo, né, vai passar, ele vai transmitir para o perispírito. Ele não vai sentir se queimando, ele vai sentir aquela sensação de calor, aquela sensação de estar, sabe, sufocando, né, uma coisa assim, mais ou menos, né, incomodando ele, esse tipo de coisa, porque o corpo ainda está transmitindo através desse tônus vital essas sensações, né, que ele fala, sensibilidade, né, para o espírito. Né? Por isso que é bom esperar pelo menos 72 horas. Porque o corpo, o espírito já desencarnou, né? Vamos assim, está no processo de desencarne. Né? Já é um sofrimento para ele, ainda tem que passar por uma cremação em 24 horas, em 42, que não está preparado ainda, é um outro trauma para o espírito. Né? Venhamos e convenhamos, como falar aqui, né? Verdade? No geral, os contratos de cremação são 48 horas. Isso. Mas você, como espírita, você pode pôr um adendo, uma observação horas, né? Que você deve esperar 72 horas. Isso, né? Você só vai ter que pagar um dia mais lá, né? Vai ter um desgaste maior, mas pelo menos você vai ter aquela consciência, poxa, não, no meu contrato não especifica um valor a mais. Uhum. Foi feito assim já. Não quer dizer, pessoal, que você vai desencarnar no último segundo das 72 horas, não. Como eu falei aqui, se você é um espírito desapegado às coisas materiais, aos bens materiais, à família bem desapegada a essas coisas, principalmente a matéria, né, esse desenlace se faz em horas. Né? Como Jacob lá, o irmão Jacó, em 3 horas, 4, 5 horas, já se faz o desenlace. Né? Mas o Emmanuel fala porque tem muita gente ainda que está muito presa a esse tipo de coisa e acaba sofrendo um pouco depois devido a esse tipo como é que chama? De instrumento para poder se livrar do corpo, né? Cremação. Tá bom? Com relação à doação de órgãos, aqui no livro aqui da nossa irmãzinha aqui, Marlene, Lições de Sabedoria, né? Fala sobre Chico Xavier, né? 23 anos. Marlene Nobre, né? Espírita, né? Palestrante. Ela fala assim, é importante avaliar se não haveria a possibilidade de o doador ficar preso às vísceras. Né? Perguntado a Chico Xavier a respeito, ele nos responde por meio das seguintes considerações. Sempre a pessoa, ó o que o Chico fala, sempre que a pessoa cultiva o desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar ao beneficiário do que faz da dádiva recebida, sem desejar qualquer remuneração, nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera com o nome de compreensão, sem aguardar gratidão alguma, isto é, se a pessoa chegou a um ponto de evolução que é a noção da posse,
não mais a preocupa. Será que a posse não nos preocupa mais? A gente tem que pensar isso para a gente, né? Essa criatura está em condições de doar, porque não vai afetar o perispírito em coisa alguma. Quando o doador é pessoa habituada ao desprendimento da posse, a doação prévia de órgãos que lhe pertençam por ocasião da morte física não afeta o corpo perispiritual do doador, ou seja, você não está mais preocupado com aquele corpo. O que vão fazer, você, né, não te diz mais respeito, né, que está sendo usado para poder ajudar outras pessoas, né, maravilha, né, mas tem pessoas que ainda presa ao corpo material devido às questões, né, vamos dizer assim, as questões espirituais de apego, né, e outras coisas mais. Ronaldo, acho que foi o... Não sei se foi o Silvano que observou, que a pessoa fica presa à influência, né? Olha lá, o que está falando. Presa às vistas. Mas deixa eu colocar duas situações aqui para você ver como acontece. Uma que autorizou a doação, desde que não fosse transplantado em negros. A situação dela. Posso doar para qualquer um, menos para negro. Que coisa. E a outra situação foi um acidente, acho que foi aqui em Sorocaba, um acidente de automobilístico, a pessoa morreu na hora e pegaram o documento dele, ele era doador de órgãos, fizeram a doação de órgãos. Depois foram ver que aquele cidadão tinha assaltado o carro, tinha roubado o carro e morreu no lugar do dono. Então, imagina essa pessoa doou os órgãos sem autorizar. Como é que fica do outro lado? Porque não foi possível fazer o reconhecimento, né? Pois é, né? Então, porque estava no carro, o documento lá, era a pessoa doadora, pegaram os órgãos. Talvez apazigue era o ladrão. Né? Era o ladrão. Então, é uma situação, né? Não se redime assim, não, querida, pode ter certeza, né? Leva anos, leva tempo, leva encarnações para isso, né? Vai haver essa mudança verdadeira, né, no espírito. A gente sabe disso, não sei se você está brincando. Então, mas nada acontece por um acaso, né? Não acontece por acaso, mas talvez, né, isso aí ajude a pensar um pouquinho. Conte, né, depois, lá na frente, né, como um processo de reajustamento dessa alma. Né? Mas o interessante é a gente saber aqui também que tem isso, né, referente à doação de órgãos, né? Tem que ter, a pessoa que vai doar os órgãos tem que ser esse, porque nem na cremação tem que ter esse desprendimento, né? Porque se for uma pessoa muito presa, né, a pessoa muito ligada à matéria, aos valores materiais, muito voltada a dinheiro, a bens, a poder, essas coisas, essa pessoa está arraigada, né, como está ali incrustada no corpo, né, sua alma, e vai demorar muito se desligar. E ela vai ser essas sensações que quando tirarem os órgãos dela, né, ela vai sentir, né, essas sensações de estar tirando algo de dentro, vai causar uma certa agonia, né, moral, né, nesse espírito, né? Por isso que a Terra é carregada, né? Isso. Você está explicando, a gente está visualizando, né? Como somos ainda tudo do primeiro grau, é por isso que a gente é um ambiente bem carregado, né? Exatamente. Então, são coisas que eu quis trazer para vocês, porque fazem parte da nossa vida e é bom a gente ter esse entendimento, né? E o importante, acima de tudo, né, que nessas lições aqui, a gente abra mais os nossos olhos para o nosso desprendimento às coisas materiais, aos bens materiais e até aos nossos irmãos de jornada, né, nossos parentes, filhos, irmãos, né? Porque um dia a gente vai se encontrar no mundo espiritual depois. Então, né, não é fácil no momento, né? Mas a gente tem que começar a trabalhar isso em nós para que no momento da nossa desencarnação seja mais fácil essa passagem. Beleza? Dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Depois da aula da Tânia, eu pensei, né? Bom, os que foram antes já sentiram e não se acostumaram, né? Então a gente tem que cultivar isso mesmo, né? Esse desapego mesmo. Com certeza. Tá? Bom, já são 3 minutos para as 4. Eu vou parar aqui, pessoal. Para a próxima aula a gente entra aqui no reencontro com os familiares. A gente vai falar o que acontece da alma depois do desencarne, né? Será que eles encontram aqueles que foram caros em outras vidas? Os parentes vêm receber a gente ou não?
como isso se dá, né? Aí você está vendo do filme, né, o André e a mãe dele, né? E a mãe dele tentou retirar ele do umbral várias vezes, mas ele não estava vibrando na mesma frequência. Mas as orações dela ajudou a que ele chegasse à consciência de que ele estava morto, precisava de ajuda. E nem sempre ele podia ver. Acabou a aula? Já 4 horas, não, né? Acabou a aula. Eu vou parar aqui, né? Vamos continuar na próxima, pode ser? O que vocês acham? Oi? A próxima, você continua na próxima aula. Porque deixa eu ver aqui quantos slides faltam, pessoal, 1 minuto, né? Porque falta, só 1 minuto aqui. Falta 1, 2, 3. Eu tenho 13 slides, mais tem 13 slides, né? Se você quiser, eu posso terminar e tenho a resposta, né? O filminho que eu queria passar para vocês era sobre a morte de Dimas. Vocês já viram o filme da morte de Dimas? Não. Já viram? Não. Ronaldo, se o pessoal concordar, só que aí você precisa ficar com a aula inteira para a semana que vem, porque eu preciso também de uma aula inteira. Mas você acha que não vai ter pergunta para uma aula inteira, Macari? Pelo amor de Deus, é o que mais tem a pergunta nessa aula de hoje. É que ele não deu brecha para a gente perguntar, ainda tem as provas. O vídeo demora 10 minutos. Né? Aí, eu tô vendo, só o vídeo dá 10 minutos. Então, ele para a semana que vem, então. Continua. Eu posso fazer uma revisão na semana que vem, uma revisão breve. Porque o Ricardo vai estar, e daí você já dá a prova para ele. Enquanto isso, vocês vão pensando nessas coisas na semana que vem, né, pessoal? Por isso que eu falo, eu não gosto de sair correndo, porque você dá aula corrida, aí às vezes as pessoas ficam cheias de dúvida, já tem dúvida, aí vai encher mais dúvidas, essa questão da morte, né? E vai perguntar, as perguntas vão aparecer. Então você se prepara, porque o Ricardo vai falar dessa vacina até meia hora. Não, tá bom então, tá, pessoal? Eu agradeço a vocês, né? Semana que vem a gente está junto para terminar essa aula, espero que vocês tenham gostado. Sim. A gente só queria perguntar mais. Tragam perguntas para a próxima aula. Que a gente eu vou fazer a lista. Tá bom. Falou, pessoal. Fazer a prova invertida. Tchau. Boa semana para vocês. Boa semana, gente. Tchau. Tchau. Boa semana.